A Máscara do Zorro, que originalmente chama-se The Mask of Zorro, é um filme americano lançado em 1998, baseado no personagem do vigilante mascarado Zorro, criado por Johnston McCulley. O filme foi dirigido por Martin Campbell e estrelado por Antônio Bandeiras, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones e Stuart Wilson. O filme apresenta o Zorro original, Dom Diego de la Vega, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, fugindo da prisão para encontrar a sua filha que ele não via há muito tempo, que é interpretada pela Catherine Zeta-Jones, e vingar a morte da sua esposa nas mãos do governador corrupto Rafael Monteiro, que é interpretado pelo Stuart Wilson. Ele é auxiliado pelo seu sucessor, interpretado pelo Antônio Bandeiras, que busca sua própria vingança contra o braço direito do governador enquanto se apaixona pela filha de Dom Diego de la Vega. Zorro, palavra do espanhol que significa raposa, é um personagem de ficção criado em 1919 pelo escritor norte-americano Johnston McCulley. O primeiro filme produzido sobre o personagem foi lançado em 1920 e também se chamava A Máscara do Zorro. Depois disso, vieram muitos outros filmes sobre o personagem Zorro. O produtor executivo Steven Spielberg havia desenvolvido inicialmente o filme para a TriStar Pictures, com os diretores Michael Solomon e Robert Rodrigues em mente, antes do cineasta Martin Campbell assinar para dirigir o filme em 1996. Michael Solomon escalou Sean Connery para interpretar Dom Diego de la Vega, enquanto Robert Rodrigues trouxe Antônio Bandeiras no papel principal. Sean Connery desistiu e foi substituído por Anthony Hopkins. A Máscara do Zorro começou a ser produzido em 1997 nos estúdios Churubusco, na cidade do México, México. Em outubro de 1992, a TriStar Pictures e a Amblin Entertainment de Steven Spielberg planejavam iniciar a produção de A Máscara do Zorro no ano seguinte e contrataram Joel Gross para reescrever o roteiro depois de ficarem impressionados com sua adaptação do filme Os Três Mosqueteiros.
Na época, Steven Spielberg estava com a intenção de dirigir A Máscara do Zorro. Joel Gloss completou a reescrita do roteiro em março de 1993 e a TriStar Pictures entrou em pré-produção, criando uma promoção antecipada para o filme naquele mesmo mês na feira de Show West. O primeiro escolhido para o papel do Zorro em sua versão jovem foi Andy Garcia, um ator latino da moda na época. A cantora colombiana Shakira também foi inicialmente considerada para interpretar a personagem Helena, mas ela recusou devido à sua experiência de atuação limitada, apesar de ter co-estrelado na série de TV colombiana El Oasis, e a falta de habilidades de dominar a língua inglesa na época. Robert Rodrigues, que havia acabado de produzir o filme A Balada do Pistoleiro, que foi lançado em 1995, que tornou-se um sucesso, Robert Rodrigues iria dirigir o filme Zorro com Antônio Bandeiras, que atuou em A Balada do Pistoleiro, interpretando o papel principal. A TriStar e a Amblin ficaram surpresos com as técnicas de filmagem de baixo orçamento de Robert Rodrigues para seus filmes de ação, o El Mariachi e A Balada do Pistoleiro, e se afastaram dos seus planos iniciais com Michael Solomon para produzir uma versão de grande orçamento do filme Zorro. Steven Spielberg esperava que Robert Rodrigues começasse a filmar em janeiro de 1996 para que o filme fosse lançado no Natal de 1996, mas a data de produção do filme de início foi adiada para julho de 1996 e a data de lançamento foi posteriormente transferida para Páscoa de 1997. Robert Rodrigues desistiu de dirigir o filme A Máscara do Zorro em junho de 1996 devido a dificuldades em chegar a um acordo com o orçamento liberado pela TriStar Pictures. O estúdio projetou uma faixa de 35 milhões de dólares para o orçamento do filme, enquanto Robert Rodrigues queria que fosse liberado 45 milhões de dólares. Ambos tentaram se comprometer quando Robert Rodrigues baixou para 42 milhões de dólares, mas o estúdio recusou e estabeleceu 41 milhões de dólares como seu valor mais alto. Antônio Bandeiras permaneceu na produção do filme e o cineasta Martin Campbell assinou o contrato no final daquele mês, recusando a chance de dirigir o filme 007 O Amanhã Nunca Morre. O roteiro final de A Máscara do Zorro seria escrito por John Iscoe, Ted Elliott e Terry Rossio, baseado em uma história de Ted Elliott e Randall Johnson. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 17 de julho de 1998, com um sucesso comercial e de crítica, e arrecadando 250 milhões de dólares. A Lenda do Zorro, uma sequência, também estrelado por Antônio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones, que também foi dirigido por Martin Campbell, foi lançado em 2005, mas o filme não se saiu tão bem nas bilheterias quanto seu antecessor. Em 24 de janeiro de 2001, a Sony Pictures Entertainment entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos contra a Fireworks Entertainment Group, os produtores da série de televisão chamada Rainha de Espadas, que foi lançado no ano 2000.
A Sony Pictures alegou violação de direitos autorais e outras reivindicações, dizendo que a série copiou elementos protegidos do personagem Zorro e obras relacionadas a Zorro. Em 5 de abril de 2001, o juiz distrital dos Estados Unidos negou a moção da Sony Pictures para uma liminar, observando que desde os direitos autorais do personagem, criado em 1919 por Johnson Macaulay no conto The Curse of Capriano, e o filme, que foi lançado em 1920, A Máscara do Zorro, expirou em 1995. O personagem Zorro tem estado em domínio público. Quanto a elementos especificados no filme A Máscara do Zorro, o juiz considerou que quaisquer semelhanças entre o filme e os personagens secundários da série de TV e elementos do enredo eram insuficientes para justificar uma liminar.